É da rádio? É sim, meu jovem. Eu gostaria de pedir uma música. Pois não, meu jovem. Qual é a música que você deseja? É a música pro meu professor, que é meu professor de matemática. Tudo bem, mas qual é a música que você deseja? Deixa eu explicar, senhor. É porque o nome da música é uma música que é homenagem aos números decimais. E como ele é meu professor de matemática, ele adora os números decimais. Tudo bem, mas como seria essa música? Cante pra gente um pedaço. É aquela mais ou menos assim, ó. Decimais, decimais. Tech Mania, o melhor da música retrô. Mixagens DJ Ivan Davis. Tech Mania.